Quem achou, diga amém. 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 Jesus anda sobre as águas. O que aconteceu? Contextualizando rapidamente, Jesus estava com a multidão, houve a multiplicação dos pães e peixes, um grande milagre. Jesus despediu os seus discípulos, falou para eles: não, vai para outra cidade na frente, pega o barco e vai à frente, eu vou orar, que após isso eu vou de encontro a vocês. E aí é o seguinte, aqui, logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Pode se aceitar. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus eterno, Pai. Então, como eu disse, a palavra de hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente começou com esse texto, que eu achei muito forte, muito especial, mas já a gente vai pegar o raciocínio dele. Antes eu preciso explicar um contexto. Quando Deus me deu essa palavra, foi um momento em que eu estava questionando muito sobre por que de passarmos por tantas provações, por que passamos por tantas dificuldades, por que passamos por tantas coisas que testam a nossa fé, tantas dores, tantos momentos de sofrimento, de dúvida, de incerteza. E eu me questionava: se somos filhos, se somos amados, por que temos que passar pelas provas? Por que temos que passar pela forja? Né? E Deus falou muito forte comigo. E Ele trouxe a história de duas pessoas da Bíblia. Ambas foram ungidas por Deus, tiveram uma unção muito grande. Não é qualquer unção, não, é a unção de governante de Israel. Ambas já foram citadas aqui hoje, e ambas tomaram ações diferentes em meio às provações. Uma foi considerada um homem segundo o coração de Deus, e o outro foi rejeitado por Deus. Estou falando de Saul e de Davi. Em 1 Samuel, capítulo 10, Saul é ungido rei de Israel. Em 1 Samuel, capítulo 16, Davi é ungido rei de Israel. Ambos foram ungidos para o mesmo propósito, governar a nação de Israel. Ambos foram ungidos, inclusive, pelo mesmo profeta, Samuel. Porém, ambos tinham um tesouro no coração. E esse tesouro era diferente do outro. Na provação, quando Deus provou o coração de cada um, foi revelado o que estava no íntimo de cada um deles, no coração, o tesouro do seu coração. Cada um de nós tem um tesouro no coração. É algo que você mais ama, algo que você mais quer, que você mais guarda, que você mais defende, que você mais protege. É aquilo que você pode te faltar tudo, mas se você tiver aquilo, você está bem. E no momento da prova, esse tesouro é revelado. Quando Saul estava passando por esse momento, estava passando pelo fogo, ele disse: que eu perca tudo, menos o trono. Me tira qualquer coisa, menos o meu poder, o meu local, o meu ministério, o meu título. Me tira qualquer coisa,
menos aquilo que eu tenho. E Davi foi diferente. Inclusive, Davi nos escreve aqui no Salmo 51 o seguinte: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Quando Davi foi posto no fogo, quando Davi estava na escola da disciplina, ao invés de ele falar, me tira qualquer coisa, menos o trono, ele falou, me tira o trono, me tira a riqueza, me tira dinheiro, me tira fama, me tira conhecimento, me tira tudo, menos a tua presença. Glória a Deus. Me tira tudo, menos o teu Espírito. Fica comigo. Davi sabia que podia faltar qualquer coisa, mas se ele tinha a presença, não estava faltando nada. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E aqui, seguindo esse mesmo capítulo, ele nos dá uma pista do porquê. Que no versículo 17 fala o seguinte: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. A pista que Davi nos dá do porquê ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus é porque o tesouro dele era a presença. O tesouro dele, aquilo que mais importava para ele, acima de família, acima de riquezas, acima do trono, acima de reconhecimento, era a presença de Deus. Nós temos muito a ensinar, muito a aprender, quer dizer, no deserto. O deserto, ele revela, inclusive para nós, qual é o nosso tesouro. Revela, inclusive, para nós quem somos. Muitas das vezes a gente acha que a gente conhece os outros na dificuldade. Isso é verdade. A gente sabe quem é aqui na dificuldade, sabe quem são nossos amigos na dificuldade, sabe quem está com a gente na dificuldade. Mas ainda acima disso, você sabe quem você é na dificuldade. Você descobre o que está no seu coração, o que importa para você, a quem você se apega, a quem você busca refúgio. Se quando você é provado nas dificuldades, você busca refúgio em coisas do mundo, nas bebidas, nas drogas, na farra, em pessoas, ou se você busca ser preenchido pelo Eterno, ser preenchido por Deus, se Ele é o seu refúgio, e se Ele é verdadeiramente a sua fortaleza, ou se isso é só da boca para fora que você fala, se você só lê e replica o que você leu, replica o que você ouviu, na hora da prova é que o nosso coração é provado, que nossas atitudes são verdadeiramente reveladas. E aí eu pensava na prova como algo de apenas dor, sofrimento, algo que muitas das vezes seria como uma punição ou algo do tipo. Deus foi me revelando sobre isso e eu fui aprendendo sobre a dependência, fui aprendendo muita coisa com os ensinamentos do Pai. E irmão, uma das coisas mais valiosas que eu aprendi é que o melhor lugar de todos para você ter dependência em Deus, para você se aproximar de Deus, para você ouvir a Deus, sabe qual é esse lugar? É no fundo do poço. É no fundo do poço. Irmão, imagina um poço, aqueles de buscar água mesmo, redondo, fundo, profundo. Você caiu lá, está todo cheio de lama, todo sujo, machucado da queda. Você olha para frente, tem pedras, uma parede. Olha para o lado, pedras, para o outro, pedras, para trás, pedras. Olha para baixo, não tem mais para onde você cair. Só vê sujeira, seus machucados. E qual é o único lugar que você consegue enxergar a luz? Que você consegue enxergar a salvação?
que você consegue enxergar alguém lá com a mão estendida para você. Aí se você olhar para onde? Eita, glória a Jesus. Aleluia. Glória, glória, glória. Quando a gente chega no fim do poço, muitas das vezes a gente acha que acabou. Muitas das vezes a gente acha que a gente não consegue. E realmente, irmãos, com a nossa força, pode esquecer, com a força do nosso braço, Desse jeito, Jesus. com a nossa força, não tem como a gente prosseguir. Mas é nesse momento que a dependência de Deus se faz presente em nossa vida. Aleluia, Senhor Jesus. É nesse momento em que Deus se mostra o nosso Pai, o nosso Salvador. É nesse momento em que clamamos e somos ouvidos. É nesse momento que estamos com o coração disposto a servir, com o coração disposto a obedecer, a ser transformados e resgatados. E uma coisa, um pensamento que eu tinha, era a vontade de Deus poupar do sofrimento, poupar das lutas, das batalhas, poupar, sabe? Aquele sentimento de que vou te tirar com a mão. Eu tinha esse pensamento. E, irmão, se você tem esse pensamento também, quero te dar uma triste notícia: que Deus não poupa. Deus não vai poupar ninguém das lutas, das batalhas. Deus não vai poupar ninguém do sofrimento, dos dias difíceis. Não vai poupar, não. Ah, Henrique, me prova. Tá bom. Lá no início da palavra, Moisés, Deus não poupou ele de ser perseguido pelos egípcios, não poupou ele dos 40 anos no deserto. Noé, Deus não poupou ele de ser ridicularizado durante anos antes do dilúvio. José, Deus não poupou ele de ser jogado ao poço, vendido como escravo, sido falsamente acusado, aprisionado. Deus não poupou Daniel de ser jogado na cova dos leões. Deus não poupou Sadraque, Mesaque e Abednego de ser lançado à fornalha. Deus não poupou nenhum de seus discípulos. Salvo engano, o único discípulo que não morreu assassinado foi João. Então todos os outros morreram de formas brutais. Deus não poupou os seus filhos da igreja da perseguição. Irmão, quando o Espírito Santo guiou Jesus, ele guiou Jesus para o deserto, para ser provado. Deus não poupou o seu próprio filho para morrer por nós na cruz. Como a gente pode pensar que conosco vai ser diferente? Como a gente pode pensar que conosco, a gente é a última bolacha do pacote, né? Não é, irmão. Não é. É no deserto que a gente é moldado. Nós somos como pedras preciosas. Só que para uma pedra preciosa ficar direitinho, ela tem que ser lapidada. Nós somos como ouro. Mas para o ouro ser alguma coisa útil, ele tem que ser forjado. Mas é que dá. Você pensa, Henrique, eu sei que Deus não vai me poupar, eu vejo isso, né? Agora que você falou, eu estou entendendo. Mas é só isso, vai ser só luta. Irmão, aqui entra um detalhezinho que eu ainda não toquei. Esse detalhezinho aqui é importante. Já tem gente que já prestou atenção, já pegou. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram lançados na fornalha, os três foram lançados na fornalha por não se curvarem ao rei, por não se curvarem e não adorarem os deuses deles, por adorar o nosso Deus. A Bíblia fala que quando eles chegaram para ser lançados na fornalha, a fornalha estava tão quente que os soldados que foram lançar eles morreram carbonizados. Mas a Bíblia fala também que quando eles estavam lá dentro da fornalha, o rei que estava ali fora olhou assim, Lindo Jesus! Glória! falou: oi, virou pro camarada do lado dele, eu tô ficando doido, será que... Aí jogou quantos caras lá dentro mesmo? Não foram 3? O cara do lado dele falou: oi, foram 3 mesmo. Se for alguma coisa estragada que você comeu, eu comi junto também. A gente começa.
Por que será que a gente está vendo 4 pessoas dançando dentro da fornalha? Por que será? De onde surgiu essas 4 pessoas? Por que eles não são consumidos pelo fogo? Por que eles não estão mortos agora? A fornalha está aquecida 7 vezes mais. Por que eles não foram desintegrados? Porque eles comemoram, eles dançam, eles festejam em meio ao fogo. O que está acontecendo? Irmãos, sabe o que está acontecendo? Está acontecendo que Deus não poupou do Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas Ele estava lá presente em meio ao fogo para não deixá-los ser consumidos. Deus não poupou Daniel de ser jogado à cova dos leões, mas Deus enviou o anjo para segurar a boca do leão. Aleluia! Deus não poupou José de ser escravizado, de ser vendido como escravo, mas Deus estava acompanhando, estava o livrando da morte, estava o revelando sonhos até levá-lo à governança do Egito. Irmãos, Deus não vai nos poupar de tribulação alguma, de problemas, dores, dias difíceis, lutas. Esquece isso, esquece essa ideia. Mas uma coisa que eu posso te garantir é que em meio a esses dias Ele vai estar com você. Em meio a esses dias é que Deus se mostra o Todo-Poderoso, o nosso Pai, o nosso Salvador. Não chama Salvador à toa não, irmão. Não chama Salvador à toa não. Quando as pessoas fogem das lutas, é igual Davi. Davi fugiu da luta que era para estar, ficou no reino de bobeira, viu a mulher tomando banho, cobiçou em seu coração. Irmão, a luta é necessária. A luta foge, a luta ensina. E Deus está contigo em meio a ela. E agora, finalmente, a gente chega na passagem de hoje, né? Vai ser bem rápido, não vou tomar muito tempo, prometo. Mas nesse versículo, nesse capítulo de Mateus, tem algo muito interessante, algo muito forte. E que se você ler, só por ler, você não vai entender nunca, não importa quantas vezes você ler. A palavra nos fala que quando os discípulos estavam no mar, ao longe Jesus os viu. E isso era de madrugada, né, que fala em plena madrugada, Jesus foi ao encontro deles. Irmãos, vocês sabem como é que fica o mar à noite? Se nunca pesquisaram, nunca tiveram curiosidade, depois pesquisa. É uma coisa que você não consegue ver um palmo na sua frente, é assustador. Principalmente para mim que é um monte de água, o mar, essas coisas. Água que você não vê o fundo, então. E agora imagina, Pedro, João, os discípulos lá no barco, né, essas lanchas que tem hoje, iate, então era um barquinho de pescador. E lá tinha fortes ventos e fortes ondas. Creio eu que essas ondas deviam ser maiores do que o barco, até entrava água dentro do barco, eles não conseguiam sair do lugar. Imagina o desespero que eles estavam sentindo. Você fala, mas Henrique, Pedro era um pescador, ele conhecia muito do mar. Sim, ele conhecia muito do mar, ele sabia o quão fatal poderia ser o mar. Ele sabia que não tinha para onde correr. E eles lá desesperados, as ondas invadindo o barco, eles não sabendo se o barco ia naufragar, se o barco ia partir, eles não sabendo se eles iriam ver o sol nascer de novo. Naquele momento, o maior problema deles, incontestavelmente, eram as ondas. Não importa se eles iam ter emprego, se eles iriam ter uma família para sustentar, não importa o amanhã, se eles iriam ter o que comer ou o que vestir. O maior problema deles eram as ondas, que ameaçavam a vida deles. E aí vem aquele desespero, aquele medo, aquela incerteza de saber se vai viver ou não, que eles olham para o horizonte. E lá no horizonte eles veem um vulto se aproximando. Imagina o medo, o susto. Do nada um vulto se aproximando
andando em cima das águas, não tem nem pra onde correr. Se correr, o mar pega. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho corre. Não tinha nem pra onde correr. E naquele momento Jesus se revela, falando: não tenho medo, sou eu. E Pedro tem uma atitude muito ousada. Ele fala: Senhor, se és tu, permita-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus vira e fala: venha. Pedro começa a andar sobre as águas, aquela coisa nova, os olhos fixos em Jesus. Até que bate um vento, Pedro se desconcentra e começa a afundar. Vamos parar por aqui. O que acontece? Irmão, o maior problema dele eram as ondas, não era? Todo mundo de acordo? Mas o problema eram as ondas. Que ameaçava a vida dele eram as ondas. Jesus vinha andando onde mesmo? Pisando aonde? Aquilo que mais ameaçava a vida deles, aquilo que mais preocupava eles, aquilo que mais afligia o coração deles, que tirava a paz deles, estava sob os pés de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmão, não importa qual é o problema da sua vida, não importa qual é a sua causa, não importa qual é o seu clamor, a sua angústia, o que está te afligindo, não importa qual seja o problema, está tudo sob os pés de Jesus. Amém, Jesus, eu creio. Esse fala Henrique. Jesus era perfeito, Jesus era santo. E óbvio que todos os problemas estão sob os pés dele. Mas enquanto a mim? É que tarde. Quando Pedro faz o clamor a Jesus: se és tu, permita-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus dá a palavra, dá o chamado: venha. Pedro, com os olhos fixos em Jesus, começa a andar sobre as ondas. Irmão, com os olhos fixos em Jesus, com o chamado de Deus, não importa qual é o problema, não importa o que está te afligindo, não importa qual é a provação, qual é a dificuldade, qual é o deserto, Ele está contigo em meio ao deserto. Não importa o que seja, não vai ser capaz de te parar. Amém, Jesus. E aí tem uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Pedro estava indo firme e forte, olhando para Jesus, até que bateu o vento, irmão. E com o vento ele começou a afundar. Esse vento, trazendo para a nossa realidade, muitas das vezes pode ser uma distração da vida, pode ser um emprego que você achava: nossa, é a maior bênção, mas agora você não tem mais tempo para buscar Deus. Pode ser amigos, pode ser influências, pode ser qualquer coisa, preocupações, ansiedade, tudo que vai contra a palavra de Deus, que nos afasta da presença, pode se tornar esse vento que nos faz tirar o olho de Jesus e olhar para o vento. Irmão, se você tirar o olho de Jesus e olhar para as circunstâncias, na vida do crente não tem circunstância que dá certo não, irmão. Não tem coisa que dá certo não. O testemunho da irmã está de prova. Não tem circunstância no mundo. É só na base do impossível, só na base do milagre. Se você tira os olhos do alvo e olha para o vento, você começa a afundar. E eu sei que tem muitas pessoas que estão nessa situação de estar afundando. Está afundando. Irmão, no máximo não tem lugar para se apoiar. Os discípulos estavam presos no barco. Os discípulos estavam mais preocupados em sobreviver do que em ajudar Pedro. Pedro não tinha quem salvar. Não dava pé lá, só estava afundando. A única coisa que Pedro fez foi clamar ao único que podia ajudar. Pedro nos diz o seguinte, vou até ler. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me.
Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Irmão, se você está afundando, clame com todo o coração. Levante a mão e clame. Não é que Jesus vai vir ao seu resgate amanhã ou depois, ou quando ele... Não. Imediatamente. E Jesus nos fala uma coisa muito interessante. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Homem de pequena fé, por que você duvidou da promessa? Por que você duvidou que eu estou contigo? Aleluia, Jesus. Homem de pequena fé, por que duvidou que eu quero o seu bem? Que eu conheço os planos que eu tenho para ti? Homem de pequena fé, quando que o mundo falou mais alto? Quando que as bebidas, as baladas, as festas ou qualquer outra coisa falou mais alto do que o amor que eu tenho por ti? Quando que você duvidou que eu te amava? Quando você duvidou que eu te perdoava? Olha. Quando que a culpa Aleluia. se tornou maior do que a misericórdia? Irmão, a palavra de Deus nos fala em Jeremias capítulo 3 que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, e essa é a causa pelas quais não somos consumidos. Quando foi que você começou a duvidar da palavra de Deus? Quando foi que você começou a acreditar que é pela força do seu braço e não pelas misericórdias de Deus? Quando foi que você começou a acreditar que é mais sobre você do que Ele? É sobre o perdão. O véu foi rasgado de cima a baixo, não de baixo para cima. Para quem não sabe, o véu antigamente representava a separação do lugar santo do lugar santíssimo, o lugar onde Deus habitava e o lugar onde as pessoas estavam. O véu do templo se rasgou, acabando com essa separação, pois Deus agora está em nosso meio, e não foi de baixo para cima como algo que o homem fez, mas sim de cima para baixo, pois foi a obra da cruz que Deus fez por nós. Irmão, não é sobre a gente, é sobre Ele. Amém, Jesus. Você tenta caminhar com suas próprias pernas, seu destino é cair. Seu destino é a morte, a separação. Agora, deixe-se levado por Deus. Deixe-se ser conduzido por Ele. Aí sim, você vai ver a esperança do amanhã. Para a gente finalizar, eu gostaria de fazer uma dinâmica. A gente vai fazer uma oração um pouco diferente. Para isso eu gostaria que você fechasse os seus olhos no seu lugar. Feche seus olhos. E agora você vai imaginar que você está no barco. Você está no barco. Jesus te mandou ir mais cedo. Você está no barco sozinho. Não tem ninguém perto de você. E começam os ventos a soprar. Ventos soprando de um lado para o outro. As ondas querendo virar o barco. Ondas maiores do que o próprio barco. E você não sabe o que fazer. Não tem para onde correr, não tem para onde sair, não tem para onde ir, não tem a quem recorrer. E essas ondas, meu irmão, são os problemas da sua vida. Pensa em qualquer que seja desses problemas, dessas lutas. Essas ondas estão tentando invadir o seu barco. E o seu barco é a sua vida. Estão tentando derrubar e afundar o seu barco. E quando você já se vê sem esperança, você olha para o horizonte e vê um homem vindo. Um homem lindo, cheio de luz. E em meio a toda aquela escuridão, ele é a única luz, o único ponto de luz. E você consegue vê-lo se aproximando de você, como se nada tivesse acontecendo. Ele estende a mão para você e sem dizer nada, você sabe que Ele está chamando você para andar sobre as águas. Você começa a pisar sobre as águas, sobre os problemas que estavam te afligindo. Porém o vento bate.
Irmão, o tamanho da onda que você pensou é o tamanho dos seus problemas. O tamanho das ondas, a força que elas batem, são a força que ela impacta na sua vida. A forma que você vai andando em direção a Deus é a forma que você consegue caminhar com Deus. Porém, quando o vento bate, é um momento de dúvida, é o momento da distração. Irmão, eu não falei nada sobre afundar, mas se você se imaginou afundando, é porque muito provavelmente você se identifica com essa situação. Se você se imaginou com água entrando pela boca, pelo nariz, sem conseguir respirar, sem conseguir nem gritar, é porque talvez você se encontre nessa situação. Então, nesse momento, levante a mão aos céus e clame pelo único que pode te ajudar. Senhor, meu Deus e meu Pai, venha aqui me colocar em sua santa presença para pedir ao Senhor, ó Pai, venha ao resgate dessas pessoas. Em nome de Jesus, essas pessoas que estão com a mão para fora d'água, essas pessoas que já estão completamente submersas em seus problemas, em suas angústias, em suas dores, e apenas a sua mão está para fora d'água. Pai, segure nessa mão com uma força, puxe-as para fora d'água, Pai, e que nesse momento elas possam sentir a paz e a leveza de ser levado para fora d'água, para fora de seus problemas. Pai, eu peço, meu Pai, venha fortalecer essas pessoas em seus caminhos, venha guiá-las, venha transformá-las, venha fazer algo novo, Pai, venha entrar na vida dessas pessoas. Irmão, o texto não acaba aí, ele fala o seguinte: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Quando Jesus entrou no barco, a tempestade parou, a tempestade se acalmou, as ondas pararam. Irmão, o barco, como eu disse, é a nossa vida. Os ventos estão tentando acabar com a nossa vida, mas Jesus nos diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e me atender, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Irmão, para Jesus entrar no barco, só falta você convidá-lo, só falta você chamá-lo, só falta você pedir. Eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo nesse momento na porta de muitos corações. Oh Pai, venha entrar no coração de cada um de nós, venha transformá-los, venha fortalecer-nos, oh Pai, venha guiar-nos em suas palavras e fazer-nos de acordo com suas vontades. Pai, assim como o Senhor fez com Jesus, ó Espírito Santo, leva-nos ao deserto, leva-nos, ó Pai, à prova. Hoje sabemos, Pai, que a prova não vem para nos prejudicar, que a prova não vem para nos parar, mas que a prova vem para nos lapidar e nos fortalecer em sua palavra, Pai. Hoje sabemos que o fim do poço não é o final, mas é o local de maior dependência do Senhor, Pai. Ensina-nos a ser dependentes do Senhor, Pai. Ensina-nos que só o Senhor importa em nossas vidas, ó Pai. E que mesmo que falte tudo, se tivermos ao Senhor, não nos falta nada, Pai. Em nome de Jesus, venha trazer cura, Pai. Venha trazer restauração sobre a vida de cada um. Venha, meu Pai, a livrar-nos, ó Pai, de todo o mal, de tudo que nos aflige, ó Pai. Em nome de Jesus, eu peço, segura em nossas mãos, ó Pai, e conduza-nos por sobre as ondas, pois sozinho nós não conseguimos, ó Pai. Os ventos são muito fortes, as circunstâncias estão contra, mas que nós possamos manter os nossos olhos fixos no Senhor, independente de quais sejam elas, ó Pai. Em nome de Jesus, venha fortalecer-nos, venha aceitar os nossos corações, venha encontrar em nós um coração quebrantado e disposto a obedecer, ó Pai. Que, como diz no Salmo 51, melhor do que qualquer sacrifício, é o sacrifício que o Senhor quer, Pai, é o nosso coração quebrantado. Encontre-nos com o coração quebrantado
quebrantado, disposto à mudança, disposto a obedecer ao Senhor e cumprir sua vontade, ó Pai. Vem estar conosco, ó Deus, dia após dia, ó Pai. E vem aceitar nossas vidas e firmar uma aliança conosco, Pai. Hoje firmamos uma aliança com o Senhor, ó Pai. Uma aliança vitalícia, Deus, para a honra e glória do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço, Pai. Eu agradeço imensamente a oportunidade.